amigas e amigos. Eu me chamo Marcos Arruda, sou economista e educador, trabalho no Instituto Pax, no Rio de Janeiro, e em diversas redes no Brasil e pelo mundo afora. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha preocupação com esse momento histórico de eleição presidencial e de governadores que está acontecendo no Brasil. Primeiro, qual é o grande contexto? O grande contexto é a pergunta: para que nós estamos aqui na Terra? E a resposta a essa pergunta só pode ser para ser felizes, para usufruir de tudo de bom que a Terra nos oferece. Por isso a gente chama ela de Mãe Terra. E o que faz a gente ser feliz? Certamente que não é o ódio, nem o medo, nem a culpa, e sim o afeto, a comunicação, a amizade, o amor. Então, esse é o grande objetivo de tudo que a gente faz, em última instância, né? Inclusive, serve de critério para a gente decidir em quem votar nessas eleições. Outra pergunta importante: como é que a gente aprende democracia? Só tem um jeito, é o mesmo que aprender a nadar. Você só pode aprender a nadar entrando na água e praticando. Não importa a quantidade de aulas teóricas que você tenha. A mesma coisa é a democracia. Para a gente construir democracia verdadeira, tem que praticar. Não pode adiar para um dia, quando o povo estiver pronto. Isso não existe. Então, esse é outro critério muito importante para a escolha do candidato e dos candidatos que a gente vai eleger em dia 28 de outubro de 2018. Com essas duas coisas em mente, eu faço um breve resumo aqui da minha experiência de pessoa sênior, idosa, com a primeira ditadura da segunda metade do século XX, que foi a ditadura empresarial militar, que dominou o Brasil de 64 até 1985. Eu vivi intensamente antes e durante o golpe e depois o envolvimento na campanha, na luta contra a ditadura ao longo desses 21 anos e em busca de construir uma verdadeira democracia, o que veio a se tornar um pouco mais possível depois de 1985. Pois bem, o primeiro passo foi a luta para a construção de uma empresa que controlasse os minérios do Brasil, da ganância e da cobiça das empresas transnacionais de mineração. Isso aconteceu entre os anos de 62 e 64, quando eu estava estudando geologia. Com o golpe ficou impossível. Nossa proposta, que levava a ideia de uma Minerobras, parecida com a Petrobras, para controlar os minérios do país, em benefício do país, da sua industrialização, foram estancados pelo golpe militar. Estiveram envolvidos no financiamento do golpe justamente empresas americanas, mineradoras e alemãs também, como a Hana Mining Company, a Bethlehem Steel Corporation e a Mannesmann Mineração, né? Envolvidos no sentido de financiar, facilitar, apoiar financeiramente e também politicamente os golpistas. Depois disso veio o tempo de luta contra a ditadura e em 1965 eu tive que sair do Rio porque não conseguia trabalho como geólogo, dado a minha figura de presidente da Executiva Nacional dos Estudantes de Geologia.
Então eu fui trabalhar em Petrópolis durante um ano, voltei para o Rio e terminei tendo que fugir para São Paulo por causa da repressão que me buscou na minha casa, frente a dois fatos. Um é que eu trabalhava como ativista da ação popular, fazendo contato com intelectuais em luta contra a ditadura e pela democracia. E segundo, que eu fazia alfabetização com operários nos entornos do Rio de Janeiro. Eu tive condição de escapar porque eu não estava em casa quando a polícia veio me procurar. E em São Paulo, para onde eu fui, eu trabalhei em algumas atividades, inclusive dei aulas de geociências, e finalmente fui trabalhar numa fábrica. E durante 2 anos vivi a vida de operário, aprendi como os operários na cidade mais industrial e rica da América Latina vivem em condições de pobreza, de enorme luta, de excesso de trabalho e de falta de condições dignas de vida. Isso fortaleceu sempre mais a minha convicção de que a libertação do povo brasileiro tem que passar por uma superação do sistema econômico centrada no mercado, no lucro e na cobiça e egoísmo. Então, eu, nesse contexto, fui preso, passei 9 meses na prisão. Gostaria de mencionar uma das experiências que eu vivi nesse tempo. Eu fui violentamente torturado e levado para o hospital militar em condições muito precárias. Recebi extrema-unção, acreditavam que eu estava agonizante. Eu consegui sobreviver a isso, não é? Durante a tortura, foram 5, 6 horas, não sei exatamente, pendurado no pau de arara, levando choques elétricos e golpes de todo tipo. Nesse período, uma coisa os torturadores repetiam: a sua guerra acabou. Se você colaborar, você sai livre. Você vai continuar a vida que você tinha como quiser antes. E isso aí me marcou forte. E eu me perguntei como a minha guerra acabou. Que guerra é essa? Não é minha guerra, é a guerra de milhões de pessoas pelo mundo afora, pelo Brasil afora, lutando pela liberdade, lutando por uma verdadeira democracia, lutando pelo direito dos seres humanos, mulheres, homens, crianças, de terem uma vida digna e de serem humanos e não sub-humanos, como estão sendo. Então, que guerra é essa? É a guerra de milhões. E isso aí me deu força para eu sentir que eu podia resistir à tortura e até entregar a minha vida, porque milhões de outros iam continuar a mesma guerra. Ela não tinha acabado. Daí para frente eu fui libertado 9 meses depois, sem direito a advogado nem nada. Finalmente os militares abriram um processo contra a ação popular e me incluíram. Eu então tive que sair do país como refugiado para poder continuar o tratamento médico neurológico que eu estava passando. Passei ao todo 11 anos e meio no exílio e aí eu fiz o resto da minha formação em economia e trabalhei 4 anos com o Paulo Freire e a equipe do IDAC na assessoria aos governos da Guiné-Bissau e do Cabo Verde, construindo uma educação de jovens e adultos centrada e ancorada na cultura africana e não na cultura europeia, como os colonialistas tinham imposto durante tantos séculos. Eu também trabalhei durante 10 anos assessorando o governo sandinista da Nicarágua na conexão entre educação de jovens e adultos e desenvolvimento socioeconômico da Nicarágua. Eu queria saltar agora e
simplesmente afirmar para vocês a minha convicção de que, mesmo eu tendo saído do Partido dos Trabalhadores em 2005, depois de muitas décadas trabalhando como economista do PT, portanto, há 13 anos atrás eu saí do PT e me tornei um crítico do PT, de várias coisas que eu não concordava, não é? E que eu insistia que podiam ser feitas diferentes se o PT se ancorasse mais nos seus eleitores e não contasse mais com alianças que no final se provaram tão espúrias. Então, com essa visão, eu vim até agora e hoje eu apoio a candidatura de Fernando Haddad com a convicção de que ele representa muito mais do que apenas o Partido dos Trabalhadores, frente à grande ameaça de uma ascensão ao poder de um candidato nazifascista que pode voltar ao tempo da ditadura e que pode criar para o povo brasileiro uma situação de tremendo empobrecimento e tremenda destruição, e o desmonte do Estado brasileiro que o candidato Jair está prometendo. Eu não tenho a menor dúvida de que a candidatura do Haddad representa a luta pela democracia, a luta pelos direitos humanos e até o direito meu e de qualquer outra pessoa que for crítica do governo Haddad, de ser oposição, de questionar, de propor, sem ameaçar de ser condenado, perseguido, preso, torturado, como é o caso do outro candidato que tem prometido o pensamento único, a única verdade que não pode ser contestada. Então, o último toque é em relação à espiritualidade. Eu não acredito que a espiritualidade pode ser divorciada da política. Por quê? Porque tudo nesse mundo, nessa vida terrena, tem a ver com a construção de poder para a gente construir o mundo enquanto seres humanos. E construir poder é se empoderar politicamente. Então, eu acredito que nós que temos espiritualidade temos que assumir a responsabilidade de canalizar aquilo que for mais correspondente ao projeto de humanidade que nós representamos a partir do espírito que nos anima, né? E esse projeto de humanidade, não há dúvida nenhuma, não resulta só da ação do divino sobre a matéria e a história. Resulta principalmente da nossa ação, enquanto manifestação do divino na Terra. Ele conta conosco, ela conta conosco, somos canais e temos que assumir essa responsabilidade de botar em prática a nossa espiritualidade, fazendo a escolha mais sábia e que corresponderá mais a um presente e um futuro humanos, dignos e com o poder de levar a evolução da humanidade adiante no sentido de crescente espiritualização e amorização.